esse princípio estabelecido desde a criação, ele sofre um dano. Ele vai sofrer a consequência de não descansar. E o descanso, ele tanto é físico, mas também espiritual. Por exemplo, quando você descansava, e esse é o princípio do descanso na palavra, o descansar das atividades que você faz durante os 6 dias da semana, é que você precisa ter esse descanso. Não é que esse descanso significa inatividade, ou seja, eu estou descansando, não vou sair para mais nada, não vou fazer nada hoje. Não, é descansar das outras atividades e ter o prazer de se deleitar na presença do Senhor. Quando o homem descansa do seu dia a dia, da correria, que é o mundo de então, ele precisa entender que esse dia de descanso das atividades outras que ele fazia é o dia dele se deleitar na presença do Senhor. Por isso que o domingo é tido como o dia do Senhor. Não é o dia do homem, é o dia do Senhor. É o descanso do homem para adorar a Deus. É ele parar as suas atividades outras que faz para buscar o Senhor. Isso é claro e perceptível nas Escrituras e também é entendido pelo crente. Porque aqueles que não entendem assim, que não compreendem a importância de descansar e buscar a presença de Deus em adoração, ele realmente não vai nutrir isto na sua vida, se ele não tiver a graça de Deus, se ele não foi convertido, se ele não entende todo esse princípio que está estabelecido na palavra. E aconteceu então que naquele tempo que foi escrita essa carta aos Hebreus, os hebreus, os judeus, estavam agindo sem respeitar esse descanso. E, consequentemente, também, eles viviam, como nós já estudamos, estavam num processo de apostasia. Estavam abandonando a fé, estavam deixando de seguir o Senhor, estavam demonstrando incredulidade. E isso estava causando uma apostasia. Eles estavam abandonando toda a religiosidade que eles até então possuíam. Eles estavam desconhecendo a palavra que eles receberam, porque os judeus receberam a palavra. O Antigo Testamento é direcionado aos judeus. Mas aqui no Novo Testamento sabemos, como nós vamos ver na mensagem da noite, né, que o Evangelho se expandiu também para os gentios. Já havia uma promessa no Antigo Testamento de que esse Evangelho, que a palavra do Senhor ia alcançar os gentios e que os judeus iam rejeitar essa palavra. E aconteceu. Vocês lembram no primeiro capítulo de João, está dito assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os seus? Eram os judeus. Jesus era, humanamente falando, né, descendente do judeu. E os judeus não receberam, muitos dos judeus não receberam Jesus, não reconheceram a Jesus como de fato o Messias que ele é. Mas Jesus veio. E em Jesus vindo, ele cumpre a promessa do Deus Pai, que o envia para concluir a sua missão de salvar o seu povo. Então, quando ele adverte os hebreus sobre o perigo da apostasia que estava rondando ali a vida deles, a carta aqui aos Hebreus falou sobre isso, ele vem advertindo sobre o perigo de negligência que acontece muitas vezes, pessoas que, conhecendo a verdade, negligenciam essa verdade e, consequentemente, o abandono. E aí, se viver assim, a pessoa vai deixar de descansar. Por isso que ele vai entrar nessa temática aqui agora. Ele diz assim, no versículo 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram.
Então, começando a entender, aquelas pessoas que receberam a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, havia a pregação, né, na época de, olha, descansem no Senhor, vá ao Senhor nosso Deus para se descansar nele. E aí o que aconteceu? Esse descanso só é obtido à medida que a pessoa se apropria da promessa, ou seja, ouviu o Evangelho, que é as boas novas de salvação, não é? E ao ouvir essa promessa, a palavra, o Evangelho, se crê, vai obter a bênção e vai usufruir de todas as promessas que estão definidas e declaradas nas Sagradas Escrituras. Caso contrário, se não crer, se não acolher, as promessas não vão se cumprir nas suas vidas. Em resumo, é isso que ele está dizendo. Como se deu com eles, ou seja, foram anunciadas as boas novas, tanto a nós, ou seja, aquele grupo de irmãos que estavam recebendo esta carta, como também a nós aqui nesta manhã, também foi anunciado a nós as boas novas. Então você e eu sabemos do Evangelho, sabemos dessas boas novas, das boas notícias, mas também se deu com eles, aqueles irmãos lá do passado também ouviram. Mas o que aconteceu? A questão toda é a recepção a essa boa nova. Ele diz que aqueles que ouviram a palavra e não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Ou seja, muitas pessoas ainda hoje agem da mesma maneira. Ouve a palavra e não crê. E a falta da fé é exatamente o que resulta na incredulidade. O crer traz a credulidade. O não crer é a incredulidade. Então, essa incredulidade vai fazer com que as pessoas que assim agem não descansem, não tenham entendimento do que é descansar. E ele diz, olha, não vai aproveitar, porque ouviram, mas não tiveram fé. Nós, porém, aí ele vai afirmar agora, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso aí é um texto que ele está dizendo relativo lá no Velho Testamento. É o Salmos 95, versículo 11. O Senhor dizendo que eles não entrariam no seu descanso, jurou assim. E por que o Senhor jurou dessa maneira? Por causa da incredulidade, por causa da transgressão do povo, da desobediência, do povo ficar murmurando de Deus no deserto, mesmo depois de terem visto as grandes e maravilhosas obras do Senhor para com eles. Então, aquela situação, Deus fez com que aqueles homens jurassem. Ele mesmo disse, eu jurei, na minha ira. Aí você vê que há um aspecto que muita gente não gosta de ouvir, ou até negligencia, que é a ira de Deus. Não, Deus é amor, é mesmo. Deus é santo, é mesmo. Deus é justo, é mesmo. Deus se ira, sim, também. Deus se ira contra toda a impiedade e maldade dos homens. Então, quando um homem age com incredulidade, ele é alvo da ira de Deus. E, consequentemente, ser alvo da ira de Deus é não ter direito ao descanso. O povo lá sofreu essa condição na prática ali, porque o descanso, no caso ali, era deixar de viver uma vida de escravidão, como eles viviam, e Deus estava conduzindo aquele povo, mesmo que num deserto, para uma terra prometida, que era a terra de Canaã. No entanto, aquela geração que ficou ali, de fato, a ira do Senhor se acendeu contra eles e eles não entraram no descanso. Eles não puderam usufruir da bênção de descansar na terra prometida. Ele diz, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
já está certo, não tem como mudar, o descanso já está preparado. Jesus mesmo disse, quando partiu daqui, diz: olha, eu vou preparar lugar para quando eu estiver voltar, eu vou receber vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós já possamos crer nessa promessa de Jesus e já podemos acreditar que Jesus já está tudo pronto. Só estamos aguardando a sua volta para estar lá com Ele, no descanso eterno, na vida eterna. E aquele povo deixou de aproveitar essa promessa. Os hebreus estavam desobedecendo. Os hebreus, apesar de todo o conhecimento que eles tinham de ouvirem a palavra, muitos deles não aceitaram o que estava sendo dito. Porque a palavra de Deus diz em certo lugar, assim disse: no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Então ele vai falar exatamente, trazendo, olha, o princípio do descanso veio lá da criação. Quando Deus criou, descansou no 7º dia. E novamente, no mesmo lugar, diz: não entrarão no meu descanso. Mais uma vez, citando o Salmo 95, o que ele diz aí, que descansou no 7º dia, é Gênesis 2, versículo 2, desde a criação. E agora, no versículo 5, ele repete mais uma vez o que diz o Salmo 95, 11: não entrarão no meu descanso. E ele vai explicar: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja, irmãos, esse texto é repetido várias vezes nesse trecho aqui, tanto lá no capítulo 3, agora no capítulo 4. Ele usa esse texto do Salmo 95 reiteradamente. Por quê? Isso significa que o autor quer dar uma ênfase, quer alertar o povo, quer mostrar a urgência que é em você se alertar da situação que porventura espiritualmente você esteja. Que de fato, meus irmãos, em razão da crescente multiplicação da iniquidade, conforme Jesus já havia alertado nos evangelhos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então nós precisamos estar alerta, porque que esse esfriamento não chegue em nós. Porque se chegar, nós vamos sofrer um dano em nossas almas. É triste ver uma pessoa numa situação de esfriamento espiritual, é triste. Ela fica endurecida, enrijecida, ela não tem prazer nem alegria no Senhor, ela não tem prazer na congregação, de congregar na igreja, não tem. Porque é o esfriamento e a dureza de coração que vai ficando ali. E aí o que justifica isso? Será que o Evangelho e as boas novas falharam? Não. As boas novas continuam sendo as boas novas. O Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar. Mas o coração do homem, sem a graça de Deus, sem uma ação do Espírito, é exatamente isso que acontece quando uma pessoa que mesmo tenha passado pelo conhecimento da verdade, mesmo sabendo da boa nova, mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo sabendo sobre Deus, mas o coração está frio, não goza da bênção do Senhor, não consegue adorar a Deus, não consegue congregar, não consegue nada disso. O que será que tem acontecido? Falhou a palavra de Deus? Não, não falhou. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nós vamos ver aí na frente, no trecho de Hebreus 4, versículo 12. Mas o coração humano é duro. Mas a palavra de Deus vem e diz: não endureça. Se você ouvir a voz
do Senhor, hoje, não endureça o vosso coração. E ele vai explicar aí. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Há um repouso para o povo de Deus, resta esse repouso. Há uma promessa aqui de descanso. O Senhor reconhece que há uma luta a ser travada. Josué, você sabe muito bem da história de Josué. Josué foi aquele que substituiu a Moisés na liderança do povo para conquistar a terra prometida. E a conquista da terra prometida foi mediante o quê? Luta, guerra. Então você tem garantido a você um descanso. Depois ele descansou, né? Que ele adentrou a terra. Josué e Caleb foram, abençoados por Deus e habitaram a terra porque foram fiéis e enfrentaram a luta, confiaram naquilo que o Senhor Deus deu para eles, a missão, e eles levaram adiante. O que aconteceu então? Há um repouso para o povo de Deus. E todas as vezes que esse povo foca na obediência ao Senhor e na fé nas suas promessas, esse povo sairá vitorioso. Mas se esse povo for negligente, se esse povo não ouvir a voz do Senhor, se esse povo continuar insistindo em viver uma vida na incredulidade, esse repouso não vai chegar neles, como não chegou naquele povo que estava ali dentre o povo de Deus, mas não foi abençoado, não chegou no descanso. Por quê? Porque era um povo negligente, era um povo que vivia na incredulidade e começou a trilhar os seus próprios caminhos, que não era o caminho que o Senhor queria. Foi o caminho da idolatria, porque o povo lá criou um bezerro de ouro no deserto. Foi o caminho da mentira, da falsidade. Foi o caminho da hipocrisia, da maldade, do desrespeito, porque começaram a pressionar os líderes para ceder às suas vontades. E aí o que aconteceu? Não entraram no descanso. Mas nem por isso, meus irmãos, o Senhor deixou de manter a sua promessa. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, aí agora vem o chamado, Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então vejam, olhando para a história do povo, você e eu agora sabemos, olha o que aconteceu com o povo. O povo que desobedeceu não entrou no descanso. O Senhor advertiu e disse, olha, não endureça o coração, porque se vocês endurecerem o coração, vocês não vão descansar. Eles não ouviram. Quem ouviu, descansou. Quem não ouviu, perdeu a bênção. Não teve como. O Senhor cumpriu a sua palavra. Ele disse na sua ira, não vão entrar no meu descanso vocês que desobedecem. E ainda assim, hoje, continua valendo esse princípio entre relação de obediência e bênção ou desobediência, maldição. Esse princípio que é estabelecido lá em Deuteronômio 30, continua valendo. A relação entre bênção e maldição. Obediência, bênção, desobediência, maldição. Obediência, bênção do Senhor, desobediência, ira de Deus. Esse princípio, essa condição continua atuando ainda hoje. Por isso que é necessário que você e eu, que estamos aqui na luta, na labuta, nessa vida aqui desse mundo, esforcemo-nos. E aí nós vamos responder, como é que vamos fazer esse esforço? É pela prática da santificação. É na santidade, na prática da santificação, que você está se esforçando para entrar naquele descanso. Esse descanso, irmãos, não é um descanso
aqui físico não, viu? Ele está falando naquele descanso espiritual, na vida eterna. Mas para que isso seja possível, e é possível, você tem que se esforçar, ou seja, lutar, batalhar para manter a sua vida em constante condição de entrar no descanso. Basta fazer o quê? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus. E você só conseguirá realmente seguir adiante, em frente, em razão da sua ligação ou interação com esta palavra. Por isso que ele vai dizer aí no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Está claro? A palavra de Deus é que vai guiar a sua vida, porque ela é viva, é eficaz, e tem sido assim, e é dessa forma mesmo, não tem outra. Não adianta, não tem outra fórmula mágica, não tem. Ou você se quebranta na presença do Senhor, buscando a palavra de Deus, meditando nela, tendo prazer nisso, como diz o salmista lá no primeiro Salmos da Bíblia, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito dia e noite. Se esse for o seu prazer, você está no caminho certo. A palavra de Deus vai moldar a sua vida, ela vai lhe dar a capacidade de você se entender que está realmente trilhando o caminho que Deus quer que você trilhe. Agora, se sair disso, se disser assim, não, veja bem, a palavra de Deus está aí, mas mais o quê? Não tem mais. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Feliz da sua alma que tem a oportunidade, o privilégio de ter a palavra do Senhor ao seu alcance. É feliz, é bem-aventurado. Porque ele diz, olha, Deus está com os olhos voltados para toda e qualquer pessoa aqui e de qualquer parte desse mundo. É o Deus onisciente. Ele sabe exatamente todas as coisas. Todas. Estas coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, de que vê tudo. Eu não tenho essa capacidade, os presbíteros não têm, os irmãos não têm, mas Deus tem. E todos nós, olha, estaremos um dia diante de Deus prestando contas. Por isso a importância do cultivo de uma consciência limpa, de estar firmado na palavra. Não é que você vai dar uma de perfeito, que você não é, nem eu sou, mas você tem que ter essa condição evidente na sua vida. Você é luz do mundo, lembram disso? Você é sal do mundo. Jesus disse que era a luz e nós também seríamos a luz, os seus discípulos, os seus seguidores. Então nós não podemos, como diz a palavra de Deus, esconder a luz debaixo do alqueire, não. Tem que ser no alto. A luz precisa ser vista, brilhosa, para clarear. Você tem conhecimento da palavra, o Evangelho, você tem ele nas suas mãos. Se deleitem, meus irmãos, aproveitem, leiam as Escrituras. Não existe coisa melhor para uma alma que foi alcançada pela graça do que poder se deleitar na palavra de Deus. Você pode até e deve ler bons livros e tal, tem muitos aí, bons livros, bom material, mas nada substitui o deleite do crente em desfrutar da palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, ou seja, ela vai cumprir exatamente o que ela quer fazer com você.
Estamos aqui vendo exatamente o que a palavra de Deus está dizendo. Ela nos conclama a fazer um esforço. Esforce-se. Esforce-se para você entrar no descanso. Isso aponta para que nós reconheçamos que vamos enfrentar lutas. E estamos enfrentando lutas. Todo mundo aqui enfrenta lutas, em várias áreas da sua vida. Quer seja no lar, quer seja na sociedade, enfrentamos lutas pessoais. Muita gente enfrenta lutas pessoais, pensamentos, situações, tudo isso a gente entende. Mas nada disso é mais poderoso do que a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela penetra a alma. Então, se você tem essa palavra, não despreze, mas ame a palavra. Saboreie a palavra, se alimente da palavra, porque ela é fundamental para o esforço que você irá fazer para entrar no descanso. Quando ele fala do esforço, não é que ele está pregando aqui salvação por obras, não, viu? O autor não está falando disso. Diz, faça esforço para ser salvo. Não. Ele diz, faça um esforço para você ir para o descanso. Ou seja, se você já está salvo, cultive a sua vida de salvo. É o que Paulo diz lá em outra carta dele: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é pela graça. É pela graça que você é salvo, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Uma vez que você recebe esse dom de Deus em sua vida, o que é que você tem que fazer agora? Se santificar, se esforçar, lutar, batalhar. Por quê? Porque nós sabemos das nossas limitações. Nós sabemos dos inimigos terríveis que nos arrodeiam, o mundo, a carne, o diabo. Nós sabemos disso. Mas não podemos ficar achando que eu estou em êxtase, nada vai me acontecer. Não, está tudo bem. Esforce-se. Não negligencie, não descanse agora. Não é hora do descanso agora. Agora é a hora do esforço, da luta. O descanso que a gente tem hoje, por exemplo, aqui estamos nós a descansar. Um descanso maravilhoso desse, porque é um descanso em que nós estamos em atividade na presença de Deus, como já fizemos agora, louvamos a Deus, oramos ao Senhor, lemos a sua palavra, e aqui estamos a ouvir a instrução da palavra de Deus. É uma atividade, mas é uma atividade que não sobrecarrega o nosso físico, muito pelo contrário, nos traz um descanso, um alívio para a alma, um alimento para a alma, e você sairá daqui certamente edificado e refletindo, e assim é o objetivo ao ouvir a pregação, refletir, como é que está de fato a minha vida? Será que eu estou deixando me levar pela frieza? Será que eu estou esquecendo das palavras, das promessas que o Senhor me fez? Será que eu estou deixando me levar por um misticismo? Que existe por aí, as pessoas místicas, que ficam vendo coisas e fogem da palavra. Não, se volta para a palavra. A gente falando dessa questão mística, Paulo, e nós começamos a estudar a carta aos Gálatas, e aí, na terça-feira, e aí Paulo disse assim: irmãos, não se afastem daquilo que vocês aprenderam, deste evangelho, para seguir orientações outras, porque lá o povo estava sendo assediado pelo judaísmo, que queria forçar os crentes gálatas a voltar às práticas do judaísmo, como circuncisão, aquelas coisas todas lá, cumprir a lei. E aí Paulo disse: meus irmãos, não voltem para lá, nós já estamos aqui, já avançamos, o evangelho já veio. Aí mais na frente, nessa mesma carta, Paulo vai dizer: olha, se vier um anjo aqui e pregar outro evangelho que não é este que vocês tem sido pregado e que vocês têm aprendido, seja anátema, seja maldito, não receba não, rejeita isso aí, porque o evangelho continua sendo o evangelho, não pode ser distorcido, embora tenha sido por muitos por aí afora os falsos mestres, os falsos profetas, mas ele continuará sendo o evangelho.
continuará fazendo aquilo pelo qual veio fazer, salvar os pecadores, e veio libertar as pessoas que estão escravizadas pelos seus pecados. O Evangelho veio fazer isso, Jesus veio fazer isso, salvar o seu povo. Então, continuemos assim, trilhando o nosso caminho até chegar o dia do descanso, que é a vida eterna que está por vir. Enquanto isso, labutemos, oremos, cuidemos das nossas almas e para alcançar esse descanso que já está prometido. Não é um descanso que o Senhor vai retirar, não. Ele vai manter isso. Ele mantém até hoje. O descanso do Senhor está prometido e certamente Ele há de cumprir com a sua palavra. Mas fiquem certos de que muitos não entrarão no descanso. Muitos que pensam que vão entrar, não vai entrar. Porque quem não está dentro do povo nem se conta, né? Quem não é povo de Deus nem se conta, já não vai mesmo para o descanso. Mas ele está tratando aqui de pessoas que estavam ali dentro do povo, mas não era do povo. Entendem isso? Aquela expressão que João diz lá, estava no meio de nós, mas não era dos nossos. São esses. Não é que Deus não teve o poder de manter aqueles que Ele quis salvar, não, que Ele mantém, viu? Todos aqueles que Deus escolheu vai ser salvo, porque Deus escolheu para ser. Mas, porventura, sempre há aqueles intermediários que ficam ali, que congregam, que vêm, que até absorvem a palavra com alegria, mas não se firma, não tem a fé nele. Aí não se firma. Esses não entrarão no descanso. Mas o descanso continua valendo para todos esses que, esforçando-se, buscarão viver uma vida de obediência à palavra e, assim, certamente usufruirão do descanso que nos está prometido. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos viver nessa expectativa de gozarmos o descanso prometido pelo Senhor a todos os seus filhos. Oremos. Ó Deus eterno, Criador, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos foi trazida nesta manhã, que nos alerta, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor tem nos dado com a promessa do descanso, que está garantida, mas que tem a contrapartida daqueles que foram chamados por Ti para viver uma vida no desenvolvimento da salvação que recebeu, esforçando-se e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. A Tua palavra é clara, ó Deus, quando diz de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho. É justamente, ó Deus, observando a Tua palavra, guardando a Tua palavra. E não só o jovem, como todo o idoso, a mulher, o homem, a criança, todos devemos trilhar por este caminho, guardar a Tua palavra, porque guardar a palavra do Senhor, ó Deus, é a demonstração de amor, conforme diz as Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Assim também como o Senhor Jesus disse, que aqueles que querem ser seu amigo devem fazer o que Ele manda. Então, para gozarmos da boa amizade com o Senhor, devemos ser obedientes à Tua palavra. Assim nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E agradecemos, ó Deus, por estas orientações que nos deste, e que saiamos daqui, ó Deus, com esse propósito claro, definido, de esforçar-nos, buscando um viver santo, digno da vocação a que fomos chamados. É o que te peço, assim, e também rogo, ó Deus, em favor daqueles que, porventura, estejam sendo levados, ó Deus, pela frieza espiritual, que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor, Deus, restaure, caso esses tenham sido chamados pelo Senhor, que o Senhor use de misericórdia e graça e traga restauração à vida deles. É o que eu peço, assim, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.